de Jesus. Portanto, podem ficar tranquilos, é bom. E vou já revelar os meus 2 objetivos para hoje. O meu primeiro objetivo é para quem vem aqui e ainda não conhece Jesus, saia daqui com uma experiência com Ele, conhecendo. Daquelas experiências que mudam a nossa vida e o nosso percurso, porque é possível e Jesus está aqui. O nosso corpo é visível, o corpo dele agora é mais invisível, não é? Mas ele é o cabeça de um corpo do qual a gente faz parte. E se nós fizermos aquilo que nós ouvimos no filme, na sexta-feira, que nós ouvimos o Joey que não viu o filme a repetir, Deus desafiou-nos a deixar de lado esta história de nós julgarmos as pessoas e de nós de tirarmos o talho às pessoas só assim de relance. E já está, já sabemos tudo, quem é, se vale a pena, se não vale a pena, e essas coisas todas. E tudo pelas aparências, não é? Deus desafiou-nos a deixar de lado isso, porque isso perturba aquilo que Ele quer fazer, além do irritar, não é? Porque quando nós temos alguma coisa imprópria na nossa vida, na nossa maneira de ser, nós gostamos que isso seja alvo de tolerância. É verdade ou não é? Então, qual é a nossa moral de não querer ser tolerantes? Não temos. Temos mesmo de aprender a fazer as coisas que Deus quer. Então, para quem não conhece Jesus, este é o meu primeiro objetivo, era que vocês pudessem conhecê-lo e reconhecer Jesus como Deus. Agora, para os outros que já conhecem Jesus como Deus, eu tenho um outro objetivo. É que a gente possa sair daqui com a determinação de termos a mesma atitude que Ele tinha para com o Pai, de querer não só ouvi-lo, mas obedecer-lhe e cumprir a sua vontade. Porque é assim que isto se torna interessante, é assim que a Igreja ganha sentido. Então, todos nós sabemos que Jesus rasgou a história da humanidade mais ou menos a meio. Toda a gente diz que rasgou a história da humanidade, é incontestável. Nós é que dizemos que é a meio, porque para nós isto não existe há muito tempo. Para outros têm outras concepções do mundo e da criação. Não é bem a meio, é quase a chegar ao fim, ou qualquer coisa. Ou então dizem que é a meio, mas estão à espera que haja não sei quantos gazilhões de anos para a frente. Não nos vamos perder com essa reflexão. Mas Jesus é um homem bom, é um homem extraordinário, é um guru para alguns. Para outros, por causa das coisas que ele fazia, era um curandeiro, era um feiticeiro, era uma coisa assim qualquer daquelas, como às vezes a gente recebe uns papelinhos no metro e coisas assim, porque as pessoas iam ter com ele para receberem uma bênção deles. E depois são concessões que as pessoas têm, e se a gente começar logo irritados por elas terem essas concessões, já estamos a julgá-las. Estão a ver a ideia? A gente tem que partir de onde as pessoas estão. Imaginem, às vezes as pessoas têm concepções muito erradas acerca deste Jesus, mas eu conheço pessoas cristãs que têm concepções muito erradas acerca de Jesus. Eu já fui cristão com uma concepção muito errada acerca de Jesus. Por isso nós temos que ter paciência, temos que ter tolerância. Outros acham que ele era um filósofo, que era um político, era psicólogo quase de certeza. Pela maneira como ele lidava com as pessoas, ele devia ter assim uma dessas profissões. Mas a verdade é que ele filosofava, ele falava e era terapêutico nas abordagens que fazia. Ele era médico, não fazia cirurgias, ele só impunha as mãos e ficava feito. Ele era muitas coisas, mas acima de todas as coisas, que eram no fundo aqueles aspectos exteriores da sua presença, ele era Deus. Ele era o eterno, ele era o Criador, ele era o omnipresente, ele era o omnisciente, ele era o omnipotente Deus, esvaziado para caber dentro desta bolinha que se chama planeta Terra. E tão esvaziado que ele ocupa mais ou menos o mesmo espaço que nós ocupamos no planeta Terra, que é irrelevante.
Nós, em relação ao planeta, somos assim uma poeira, é ou não é? E ele esvaziou-se até ficar do tamanho de uma poeira como nós. Agora é assim, muitos conhecem Jesus como um homem. Muitos conhecem Jesus como um Deus, assim, alguém que está acima dos homens. Nós precisamos de o conhecer como o Deus feito homem, em quem reside toda a plenitude de Deus. Aquele que traduziu para nós o que é que Deus era. Eu gostava de ler alguns textos para vos ajudar a lembrar coisas importantes que vão ser cruciais para aquilo que vamos precisar de desenvolver aqui. Em 1 Coríntios 8:6, vocês podem abrir. Jesus, Ele quer que a gente o imite, mas não como aqueles homens das Filipinas. Conhecem os homens das Filipinas, na altura da Páscoa, como é que eles fazem? Sabem ou não sabem? Eles vão lá, criam uma própria via dolorosa para eles, e são chicoteados, e são crucificados, e pronto. A ideia em si do imitar é boa. A materialização da ideia é um bocado terrível e um bocado desnecessária, não é? Só um bocadinho desnecessário ou não? Vocês concordem quando for para concordar. É totalmente desnecessário, porque um só sofreu para que nós não tivéssemos que passar por aquilo. Ainda que alguns dos nossos irmãos hoje em dia são crucificados pela sua fé. Para esses não é desnecessário. Então em 1 Coríntios 8:6 nós lemos: para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir. Estão a perceber? Aquele Deus que se reduziu a uma poeira é por intermédio de quem tudo o que há veio a existir e por meio de quem também vivemos. Vale a pena conhecer este Jesus. Em Colossenses 1:15-17, acrescenta ainda mais Paulo: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Então, ele não é apenas uma pessoa extraordinária, um homem bom, ele é Deus. Foi através dele que tudo aquilo que existe passou a existir, incluindo tu e eu. Agora, ele passou por todas as tensões, desilusões e frustrações e tentações pelas quais tu e eu temos que passar. Só que ele, como homem, não caiu diante dos obstáculos que nós tantas vezes caímos. Então a nossa proximidade para com este Jesus deve trazer não só devoção, adoração, mas deve despertar em nós o desejo de o imitar. Mas imitar não como os homens das Filipinas o tentam imitar, imitar como, ao longo de milhares de anos, homens e mulheres, uns mais simples, outros mais cultos, uns mais capazes, outros menos capazes, uns de uma maneira mais formal, outros de uma maneira mais informal, o tentaram imitar. E ontem, quando a gente estava a ver na sexta-feira o filme, eu até descobri um novo tipo de evangelismo. Quem é que se lembra do novo tipo de evangelismo? Quem é que já ouviu falar de tattoo evangelism? Hã? Evangelismo através de tatuagens. Há um fulano, um evangelista meio louco, que se lembrou de começar a fazer evangelismo através das tatuagens que as pessoas têm no próprio corpo. E é engraçado, porque só o facto de ele não mostrar preconceito em relação às tatuagens delas faz com que as pessoas fiquem receptivas, e depois ele ainda por cima aprecia, que ele gosta das tatuagens, ele explora ali e consegue, e Deus vai-lhe revelando coisas. Ele olha para as pessoas e Deus põe na boca dele coisas para ele dizer às pessoas que têm a ver
com algo que elas também traduziram na tatuagem. Cada tatuagem que uma pessoa faz em si mesmo é para expressar um desejo que ela tem, alguma coisa do seu íntimo. E Deus ajuda lá a ler as tatuagens. É espetacular. Estranhíssimo, mas é espetacular. Porque, reparem, Deus, para a gente o entender, fez-se homem. E aquele homem que faz evangelismo pelas tatuagens, ele está a ser parecido com Cristo. Ele está a ser imitador. Não recomendo a todos vocês que sigam o seu exemplo em relação às tatuagens. Mas recomendo a alguns que busquem Deus, quem sabe, não é? Vamos ter aqui um evangelista pelas tatuagens. Mas o que eu gostava era termos 300 evangelistas, 400 evangelistas aqui. Pessoas que imitam Jesus e não têm apenas uma devoção. Vá, eu não vou dizer estéril, porque ficava mal. Percebem? Por isso eu não vou dizer. Não vou dizer. Não vou. Eu tenho princípio. Vou dizer uma devoção que não traz consequências, que não traz os resultados que a devoção e que a adoração que Jesus tinha pelo seu Pai traziam. Em Colossenses 2,6 nós lemos ainda que assim da mesma forma como recebestes a Jesus Cristo o Senhor, também andai nele, alicerçados e edificados nele. Ou seja, nós temos que nos construir enquanto pessoas nele. E vamos dizer, alguns de nós temos famílias frágeis, das quais nós proviemos. Famílias que não tiveram a capacidade de construir em nós as bases que nós precisávamos para sermos gente completa. Vocês entendem? Todos nós somos gente. Mas alguns de nós somos gente, mas com algumas faltas estruturais aqui e ali. Por isso é que Deus nos convida que a algum momento da nossa vida nós queiramos construir a nossa vida em cima dele, sendo ele a base, o alicerce. E convida-nos a andar nele, movidos por ele. Porquê? Porque de facto ele sabe o que é a vida, ele sabe como é que se vive no meio das lutas que nós temos, porque foi para isso que ele se esvaziou, e ele pode-nos, se nós nos rendermos a ele, se nós nos sujeitarmos a ele, ele pode completar aquela parte da nossa vida que está estruturalmente incompleta. Ele pode acrescentar significado, propósito, pode acrescentar capacidades, pode acrescentar tudo aquilo que falta para nós termos uma vida que nos realize. Mas para isso nós precisamos de nos ligar. Não precisamos nos ligar a uma ideia, precisamos de nos ligar a Ele. Então é assim, Jesus deu-nos o exemplo de como nós nos temos que posicionar diante de Deus, o Pai. Ele adorou, Ele obedeceu-lhe, Ele cumpriu toda a vontade do Pai. Ele até nos disse como é que nós temos que orar, e eu já usei aqui recentemente esta oração, mas vou-vos repetir rapidamente. Mas tu, quando orares, quando quiseres cultivar o teu relacionamento com o Pai, tu faz assim, entra no teu aposento, fecha a tua porta e ora a teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te vai recompensar publicamente. E orares, não uses de vãs repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos ofensores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Agora vejam, Jesus, ele começou por adorar a Deus, nesta oração, mas
a verdade é que Ele mostrou-nos como é que isto tem que ser vivido na prática. E na prática, na Terra, no planeta Terra, nós temos que chamar pelo reino de Deus e dizer que seja feita a sua vontade. Vamos precisar das nossas necessidades supridas, e isso tem a ver connosco, fazemos alguma coisa, mas às vezes não tem a ver connosco, porque nós, por mais que façamos, não conseguimos desembrulhar-nos das situações. Não podemos ser passivos e andarmos por aí sem fazer nada, mas temos que perceber que às vezes nós fazemos tudo e isso não dá resultado. Precisamos de depender dele. Com poucas capacidades, depender dele. Mas esta parte de nós perdoarmos as dívidas, assim como Deus perdoar-nos as dívidas, assim como nós perdoamos àqueles que nos devem, Deus perdoar-nos as ofensas, assim como nós perdoamos àqueles que nos ofendem, nós precisamos mesmo de fazer isto. Quanto mais nós cultivamos a nossa alergia ao erro dos outros, mais complicado fica a nossa situação diante do Pai. Porque quanto mais nós julgarmos a fraqueza do outro, mais nós ficamos com a nossa fraqueza sob julgamento. Vocês entendem? Não estou a dizer que a gente tem que passar uma borracha em cima dos erros dos outros e que faz de conta que eles não fizeram nada. Não, mas a nossa postura de avaliar está certa, de condenar não nos pertence. Vocês entendem? Agora, Jesus, no seu percurso aqui na Terra, foi tentado, mas não caiu. E pediu-nos para nós orarmos assim. Ensinou-nos a nós orarmos assim. Não nos conduzas à tentação. Ou seja, Deus não é um Deus que nos prepara armadilhas. E Ele não nos vai empurrar para uma tentação. Mas as tentações fazem parte do processo de Deus nos fazer fortes. Porque nós só somos fortes se formos testados. Por exemplo, eu sou muito forte. Eu até consigo pegar neste púlpito. Sozinho. Especialmente em sonhos. Só que quando eu me agarro a ele e sou posto à prova, é que eu vejo quão forte sou. E eu, de facto, consigo pegar nele sozinho. Se tivesse aqui alguém esmagado debaixo dele, isto até voava. Mas agora assim, só por causa de uma ilustração, não vou pegar nele, ok? Eu consigo com isto, mas isto destrói-me as costas se eu pegar nele sozinho. Até é mal jeitoso. Se fosse um halter era mais fácil. Mas a questão é, eu só sou forte se eu puser a minha força à prova. Vocês conhecem aquelas pessoas com grandes músculos, etc., que andam por aí a exibir-se? Sim. Mas depois o que é que eles fazem com os músculos? Só ferro, só malham ferro. É um desperdício muscular, não é? E Deus permite determinadas tentações à nossa vida, muitas vezes para nós descobrirmos o quão fracos nós somos. Porque Ele não quer que a gente fique para sempre fracos. É importante que a gente caia de vez em quando, apesar de eu não sou adepto propriamente das recaídas. É? Porque eu fartei-me das minhas. E eu agora sou adepto de não recair. Mas são importantes algumas das minhas recaídas, porque às vezes eu já estava meio pavão, meio vaidoso, já era muito forte, muito autossuficiente, etc. E foi importante eu espalhar-me ao comprido, para eu baixar a crista e me reduzir à minha insignificância diante de Deus e eu começar a aprender a depender de Deus. Porque eu achava imensas coisas, sabe? Eu achava que os outros isto, eu achava que isto afinal não era assim tão interessante, que a igreja tem aspectos positivos e tal, mas um clube também tem outros positivos e tal. Eu achava tantas coisas, sabe? E por causa dos meus achismos, Jesus não era um exemplo para mim, porque ele era demasiado religioso. Eu não tinha vontade de obedecer como ele obedecia, nem tinha a vontade de fazer a vontade de Deus. Eu hoje estou a acertar bastante. Não tinha a vontade de fazer a vontade de Deus. Não tinha a vontade de seguir a Deus como ele seguia. Tudo tinha a ver com os meus achismos, porque eu tinha a minha vida pessoal, tinha os meus objetivos, tinha essas coisas todas. E estava no fundo cheio de mim, com o melhor de mim,
e cheio das minhas fraquezas a comerem-me vivo. E às vezes eu tinha uns tempos melhores, mas no fundo depois eu vinha a descobrir que estava como ao peru, a engordar para o Natal. Porque eu tenho aqueles tempos melhor descansado, só que a seguir alguém puxava o tapete e eu esbardalhava-me todo. E ficava feito num oito, e cheio de sentimentos de culpa, e cheio de sentimentos de falta de valor. Porque estão a ver o que é? A gente conserta a nossa vida e voltamos a sentir-nos bem. E tal, pronto. Já conquistei outra vez o meu direito de existir, hein? Agora, de repente a gente cai, destrói tudo o que demorou um monte de tempo a construir, e então, perdemos o valor. Para nós, aos nossos olhos, perdemos. Aos olhos de Deus, não. Aos olhos de Deus, nós estamos no momento certo para nos quebrantarmos e para recomeçarmos a nossa caminhada com Ele, mas desta vez sem orgulho, desta vez sem peneiras, desta vez com consagração, desta vez sem uma agenda cheia de mim e de mim e de mim e de mim, mas com a agenda cheia de Deus e de Deus e de Deus e de Deus. Porque Jesus não era fanático, Jesus era equilibrado. Jesus não era doido, era sábio. Jesus não era uma melga, era uma pessoa agradável. Então, nós não temos que ser doidos da cabeça, nós não temos que ser esquisitos, nós temos que seguir Jesus. Nós não temos que deixar de ser nós próprios, entrarmos numa seita, abraçarmos um conjunto de ideias malucas e seguirmos em frente sem questionar nada. Não, nós temos que seguir o Senhor da glória, aquele que criou e que sustenta todas as coisas, o que sabe, conhece cada estrutura do nosso pensamento, do nosso corpo e das pessoas que estão à nossa volta. É esse que nós temos que seguir. Agora, Jesus nasceu para morrer. Vocês sabiam disso, não sabiam? Nós nascemos também para morrer. Foi ou não foi? Por acaso nós nascemos para ter vida. Só que por causa do pecado é que nós morremos. Porque o desejo de Deus era que todos nós provássemos da árvore da vida. Só que para nós chegarmos à árvore da vida, como é que a gente faz? Olha, digam lá. Qual é o caminho para a árvore da vida? Jesus. Não há outro. E se nós seguirmos Jesus, em vez de a gente ficar só com o fruto do conhecimento do bem e do mal e com o mal a dominar-nos, nós podemos vir a comer da árvore da vida. Agora, alguns de nós são robustos e chegam e passam os 100 anos. Outros ficam-se pelos 80, outros pelos 60, 30, 20. Esta semana tivemos um funeral de uma menina de 7 meses. Vejam só. O nosso Deus. Há coisas que acontecem que só Ele aqui entende. E uma delas é a duração da nossa vida. A gente diz, mas morreu tão cedo. Mas Deus é que sabe o tamanho da vida de cada um de nós. A gente pode questionar, mas só vamos perder o nosso tempo, que não somos Deus. O próprio Jesus, que é Deus, o autor da vida, escolheu viver só 33 anos. E 30 andou para incógnito. Quase não se sabe nada da vida dele. Mas durante aqueles 3 anos que Ele quis dar-nos a conhecer assim, abundantemente, Ele fez toda a vontade do Pai. Por isso não é tarde para nenhum de nós. Sejamos nós muito novos, sejamos nós mais experientes e avançados na idade, nós estamos a tempo de fazer a vontade. Temos é que ter o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. De esvaziarmos de nós mesmos. Esvaziarmos do nosso orgulho e altivez. Esvaziarmos a nossa agenda de nós mesmos. Esvaziarmos os nossos sonhos e objetivos de serem tão egocêntricos. Estão a ver? E de repente, vocês vão ver o rio de Deus. Aquilo que Ele prometeu. Disse que aqueles que quererem, Ele ia plantar dentro de nós um rio que ia correr no nosso interior. Agora, como é que tens vivido a tua vida? Tens-te esvaziado a ti próprio? Tens sido
obediente, à semelhança de Cristo? Com o próximo, é que gostais de Jesus? Queres aproximar-te de Jesus? Queres esvaziar-te para ficares cheio dele? Só que Jesus não deu só o exemplo de como é que nós nos temos que posicionar diante de Deus. Ele também nos deu o exemplo de como nós nos posicionarmos diante uns dos outros. E nós já tivemos no testemunho de Joe o desafio de nós melhorarmos nisso. Porque se a gente pegar naqueles 3 anos da vida de Jesus, aquilo resume-se basicamente a ele servir. Ele deu um encontro. Claro que é redutor a palavra servir. Porque é claro que ele também evangelizou, é claro que ele também adorou, é claro que ele também fez tantas outras coisas. Mas tudo o que ele fez, ou ele servia a Deus, ou ele servia as pessoas que estavam à volta dele. Tudo se resumia a essa atitude. Ele não era narcisista. Ele não vivia para si mesmo. Como é que tu vives a tua vida? Quantas pessoas é que já foram tocadas por ti? Sim, porque Jesus serviu, ele caminhou, ensinou, curou, libertou, expulsou demónios. Bem, a vida dele estava centrada em fazer o bem e mostrar a glória de Deus. Mas e nós? Quantas pessoas é que, com as palavras que saíram da nossa boca, já tiveram, ficaram mais próximas de Deus? Quantas pessoas é que já foram curadas pelas nossas orações? Quantas pessoas oprimidas ou possuídas por demónios já foram libertas pelas nossas orações? Eu não digo isto para trazer peso sobre vocês. Mas é uma pena a gente gastar a nossa vida ligados a um Jesus Todo-Poderoso e não haver poder em nós. Vocês entendem? Ele é a videira verdadeira. Nós estamos ligados a Ele. Agora, vamos ver como é que nós estamos ligados a Ele. Porque se nós estamos ligados a Ele, é suposto que a vida dele inunda a nossa vida. E que a vida dele, ao inundar a nossa vida, se transforma em fruto. E o fruto da videira são uvas. E o fruto de vidas cheias de Deus é outras vidas cheias de amor. É suposto nós gerarmos pessoas. É suposto nós partilharmos. É suposto mesmo. E todos nós temos a nossa personalidade, a nossa maneira de ser. Uns são mais tímidos, outros são mais extrovertidos. Mas nós temos que abençoar as pessoas. E quando tu vês alguém doente, é a oportunidade de tu orares. Quando tu vês alguém triste, é a oportunidade de tu consolares. Quando tu vês alguém com medo, é a oportunidade de tu fortaleceres e de tu encorajares. Quando tu vês alguém perdido, é a oportunidade de tu dares orientações. Quando tu vês alguém à toa, é a oportunidade de tu dares um abraço e dizes: olha, tu fazes sentido. Mas não, a tua vida não faz sentido desligado, assim à toa. Não. Vem, liga-te. Vem, fica perto. E eu queria, não vou terminar, que ainda falta mais uma página e meia, mas queria dizer-vos que agora, ao chegarmos ao último ponto que eu quero dizer, eu quero dizê-lo de uma forma que vos provoque. Porque é possível nós conhecermos Deus sem conhecermos Jesus. Vocês sabiam? Conhecemos um Deus que é construído na nossa cabeça como um Saulo. O Saulo era extremamente zeloso. Saulo amava a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força. Só que sabem que Deus é que ele amava? Saulo, ele corria atrás de um espírito religioso. Saulo ia todos os sábados à sua sinagoga, como nós vimos aos domingos à nossa igreja. E também cantava quando ia lá ao templo. Eu não vou dizer que cantava na sinagoga, porque eu não sei se numa sinagoga se canta. Mas olha, fica a pergunta no ar. O Dr. Google sabe. Ele cantava. Eu não sei se ele batia palmas, mas ele envolvia-se totalmente
na devoção dele ao Deus dele. Só que o Deus dele não era quem ele pensava ser. Porque ele pensava seguir o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus de Elias, o Deus de Eliseu, o Deus daquele Velho Testamento, para nós, para ele era o único que existia, e que ele achava conhecer, e ele conhecia de facto as Escrituras como nenhum de nós aqui conhece, não é? Está certo? Conseguimos ter essa humildade ou não? Mas a verdade é que aquilo que ele corria atrás era de um espírito religioso. E nós, às vezes, andamos a correr atrás de um espírito religioso. Porque nós ouvimos a igreja, faz-nos sentir bem. Purga a nossa culpa. Pronto, eu não me arrependi daquelas coisas em que eu estou metido, etc. Mas pronto, mas não é a igreja. Hã? Quem é que já veio à igreja assim? Hã? É muito difícil assumir, não é? Temos muita vergonha. E a vergonha vem de Deus, não vem? Hã? Portanto, vale a pena guardar a vergonha, não vale? A vergonha é um instrumento de Deus na nossa vida, para nos fazer florescer, não é? Hã? Não é. É um instrumento diabólico para nos manter cativos. Agora, nós fazemos tanto culto à nossa imagem que a gente é muito difícil. É muito difícil. Eu já morri para essas coisas. Ainda tenho muitos problemas. Só que eu, cada vez que detecto que estou outra vez a sucumbir a estas coisas, eu faço a questão de publicar no jornal de maior tiragem. Que é para acabar com... Porque o propósito é que a gente morra para que ele tenha vida. Esse é que é o propósito. Porque não dá para experimentar a vida, a plenitude daquilo que Deus tem para nós se nós não morrermos. Por isso é que o Paulo disse também, já estou crucificado com Cristo. Eu já morri para essas coisas. E a vida que eu agora vivo, eu já não a vivo. Não é? Porquê? Porque se ele não morresse, se ele não se esvaziasse, ele não podia ter aquele poder que havia na vida dele. Porque nós usamos o poder de acordo com as nossas inclinações. E pessoas que são tramadas com muito poder tramam a vida a muita gente, é ou não é? Por isso é que nós, para termos muito poder vindo de Deus, nós temos que ser profundamente transformados por Deus. Temos que o deixar ir às bases da nossa estrutura. Temos que o deixar trabalhar no mais profundo do nosso ser. E ele era uma pessoa, o Saulo, uma pessoa que perseguia os cristãos, mas que não conhecia Jesus. Vamos aprender com o Saulo. Porque o Saulo seguia um engano subtil. Em Atos 9, temos este Saulo zeloso pelo seu Deus, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, a dirigir-se ao sumo sacerdote e a pedir-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Vamos traduzir isto numa linguagem que se entende. Duro é para ti esfolaste todo numa parede a tentar fazer a minha vontade. Duro é para ti rebentares contigo a fazeres uma coisa que eu não te pedi para fazeres. Duro é para ti tu não conheceres o Deus que tu dizes conhecer. E sabem o que é que ele disse? Tremendo e atónito, ele disse: Senhor, que queres que eu faça? E o Senhor disse: Olha, levanta-te, entra na cidade e lá te será dito
o que convém fazer. Agora vejam. Ele não se pôs com grandes conversas com Deus. Em primeiro lugar, quando Jesus lhe aparece, qual é que é a pergunta? Quem és, Senhor? Ele percebeu que era alguém superior a ele que lhe estava a fazer aquela pergunta. E é bom que nós, quando Jesus fala connosco, e nós estamos confusos, a gente tenha a capacidade de reconhecer que Ele é Senhor. Estamos confusos, ouvimos a sua voz, é para nos tirar da confusão, não é para acabar com o resto. Vamos adorá-lo. Mas a segunda resposta dele, pergunta dele, que queres que eu faça? Ele não entrou por justificações, sabes? Eu cresci nisto, ensinaram-me que era assim. Não há conversas. A gente vai explicar o que é quem sabe tudo. Vamos explicar o que é quem sabe tudo. Vamos passar à frente essas justificações que a gente tem, justificações para continuarmos a ter uma vida triste como aquela que a gente tem, uma vida vazia como às vezes a gente tem. Vamos passar à frente disso e vamos direto ao assunto. O que é que queres que eu faça? Se nós tratarmos Jesus por Senhor e lhe perguntarmos o que é que queres que eu faça, o que é que Ele vai dizer? Ele vai nos dar direções. Ele vai nos dar precisamente o que a gente precisa de saber. Vocês entendem? No caso do Paulo estava à toa, estava a tremer, atónito, ficou cego desta experiência. Ele, que era o maioral, teve que ir conduzido pela mão até uma casa. E depois Deus foi lá consertá-lo. E foi lá prepará-lo. E o processo de Deus demora tempo na nossa vida. Vocês sabem quanto tempo é que vai desde que o Saulo se converte até ao apóstolo Paulo que a gente conhece? Hã? Não foi 1, não foi 2, não foi 3, não foi 4, não foi 10, foram para aí uns 13 ou 14 anos. Até nós temos o Saulo. Ele começou logo a fazer coisas, mas ele tão depressa começou como já estava quase a morrer ele. E teve que dar ação. E teve que ganhar mais estrutura. E Deus conduziu por um processo. Quanto tempo nós precisamos? Porque, dependendo do tempo que a gente precisa, repare, eu neste momento tenho 40, quase 41 anos. Se eu precisar de 10 anos para me afinar, vou estar afinado aos 51. Estão a ver a ideia? Aos 51, existem algumas possibilidades de eu ainda poder fazer muitas coisas. É ou não é verdade? Quem é que aqui tem 50 anos? Ou mais? É? Portanto, dá ou não dá para fazer montes de coisas aos 50 anos? Há muito conhecimento acumulado, há muita experiência, há muitas capacidades. Bem, há menos capacidades físicas do que aos 40 e aos 30, mas na cabeça, com certeza que deve haver mais. No entanto, e a força? No entanto, e para que adiar os processos de Deus? E todas aquelas pessoas que Deus quer alcançar através da nossa vida? Vão ter que esperar 10 anos, algumas vão morrer. Algumas, se a gente não começar hoje, não vão ter a oportunidade deles. Esta atitude de quem és, Senhor? O que é que queres que eu faça? Esta é a atitude que nós temos que ter diante de Deus. Porque o Saulo teve esta atitude, ele teve a oportunidade de conhecer o Deus vivo. E finalmente, porque ele tinha passado a vida inteira a zelar pelas coisas erradas, a correr atrás de coisas que eram importantes, mas que não transformavam. E nós somos desafiados a abraçar coisas que viram do avesso. Estruturas, famílias, sociedades. Aquilo que nós estamos a falar aqui mudou o planeta todo.
Se bem que em alguns lados do planeta isto ainda não chegou e por isso ainda não mudou essas partes. Ora, quando a gente estava na sexta-feira a ver aquele documentário, nós vimos um dos líderes de um dos gangues lá de uma cidade, já não lembro qual é que era, a converter-se, a fazer oração para aceitar Jesus. E vimos depois ele já com um semblante totalmente diferente. Porquê? Porque alguém foi falar com ele. A gente não converte ninguém. A gente não cura ninguém. A gente não transforma a vida de ninguém. Mas o Espírito de Deus, que vai por onde nós vamos, Ele converte pessoas, Ele cura pessoas, Ele liberta pessoas, Ele faz tudo aquilo que é necessário. Então, eu queria vos convidar a conhecer Jesus desta maneira. Em vez de ser um Jesus histórico, um Jesus de coisas que Ele fez, eu queria vos convidar a conhecer um Jesus que faz, um Jesus que liberta, um Jesus que toca, um Jesus que reconstrói. Eu não sei quem é que aqui tem sede de conhecer esse Jesus. Posso pedir a tua ajuda, Tiago? Com a tua mão. Não sei quem é que aqui gostava de conhecer esse Jesus. Não sei se temos aqui alguém que está a escutar isto e que ainda não deu o coração a Jesus. Que ainda não conhece este Jesus como o Salvador. Temos alguém nessas condições aqui? Que eu saiba daquilo que eu estou aqui a ver com os meus olhos que não são os olhos de Deus, não vejo ninguém aqui. Já vi, mas também já vi ir embora. Devia ter terminado esta parte 10 minutos antes. Mas a verdade é que, e nós, que o conhecemos, queremos conhecer e fazer parte desta coisa, disto que Deus está a construir. Queremos nós fazer o nosso próprio documentário do poder de Deus. O Deus que cura, o Deus que perdoa, o Deus que restaura, o Deus que põe caminho em vidas que não têm caminho. O Deus que liberta as pessoas daquilo que as amarra, das prisões em que elas caem. Eu não estou a falar apenas de drogas e de crime, eu estou a falar de adultérios, eu estou a falar de mentiras, eu estou a falar de murmurações, eu estou a falar de tudo aquilo que corrói e degrada, eu estou a falar de preconceitos, eu estou a falar de uma atitude de julgamento e de condenação, eu estou a falar de tudo aquilo que destrói aquilo que Deus quer construir, eu estou a falar daqueles pecados de estimação que a gente tem. Por isso, nesta manhã eu quero convidar-vos a deixarem cair as vossas razões. Porque as vossas razões só servem para vocês. E para atrapalhar aquilo que Deus quer fazer. E atenção, eu digo a vocês, mas estou metido nisso. Estou a fazer isso de uma forma só mais provocatória para vocês. Porque eu quero me render e eu quero responder a esta mensagem, a este desafio. Eu quero estar ligado a um Jesus que está vivo e que transforma hoje, e que cura hoje, e que liberta hoje. Eu quero estar ligado a um Jesus cheio de poder e de glória. Eu quero ver milagres. Eu quero ver maravilhas. Eu quero ver a glória de Deus a tomar conta do meu mundo. A gente cantou, ser exaltado, ser levantado, já não me lembro como era a letra. Na minha vida, no meu mundo, no amor. Bem, eu quero mesmo, eu não quero só cantar, eu quero ver isso. Mais alguém quer? Então quem quer, vamos lá, mostre que quer. Quem quer, mostre que quer. A gente não pode ser pessoas que só dizem sim. Vale.
isso não é nada. Vamos mostrar que nós queremos. Deus, no nome de Jesus, estamos na Tua presença, fracos, débeis, atrofiados por anos de religiosidade, alguns de nós. Deus, mas estamos aqui com a nossa força, com a nossa capacidade, com a nossa experiência, com a revelação que temos de Ti, Pai, mas sedentos, Deus. Deus, nós estamos prontos para nos esvaziar, só não sabemos como é que isso se faz. Mas se Tu nos ajudares, Deus, nós estamos prontos para embarcar numa nova vida contigo. Nós queremos que Tu abras um novo capítulo, uma nova estação na nossa vida, Deus. Arranca-nos, Deus, arranca-nos da estação, Deus, em que nada floresce, em que nada se transforma, em que é sempre tudo igual. Arranca-nos, Deus, da mesmice. Deus, arranca-nos de nós estarmos cheios dos nossos próprios pensamentos, cheios, Deus, de nós mesmos, dos nossos planos. Deus, e constrói, Deus, constrói qualquer coisa dentro de nós que nos firme num caminhar contigo em novidade de vida, Pai. Nós queremos ver a Tua glória todos os dias. Não é de conferência em conferência, de retiro em retiro, de ano a ano, de década em década. Nós queremos ver todos os dias. Vamos adorar o nosso Deus e vamos cantar aquilo que vamos cantar, mas vamos cantar com o coração, não apenas com a voz. Vamos fazer isso no nome de Jesus. Dá lugar no teu coração ao Espírito de Deus. Ama o mundo em que tu estás. Corre atrás dele. Nosso amor. Que não se defende, que não está sempre a suspeitar o mal, Deus. Um amor que perdoa, um amor que liberta, um amor que dá oportunidades, Pai, no nome de Jesus, Deus. Oh, Pai, pomos-nos diante de Ti, Pai. Pomos-nos diante de Ti. Tu sabes o que é que nós somos feitos. Não temos a capacidade de cumprir este propósito que pusemos diante de Ti, a não ser que Tu plantes essa força, essa determinação, essa coragem de nós, porque sem Ti nós não conseguimos fazer nada disto. Deus, diante de Ti, Pai, nós pomos quem somos, o nosso mundo, os nossos amores, a nossa capacidade, as nossas paixões, aquilo que nos serve. Pedimos, Pai, que Tu varres com o Teu rio, varres com o Teu vento, passes, Pai, por cima de tudo aquilo que são estruturas malignas que existem em nós e que nós cultivamos, Pai, Deus, e removas. Passa com o Teu fogo purificador em nossa vida, Deus. Liberta-nos dessas coisas, Pai. E põe em nós, Pai, olhos que vejam, Pai. Olhos que reparem naquilo que está a ser bem feito, naquilo que está como uma oportunidade criada por Ti, Deus. E ajuda-nos a ver modelo uns nos outros, Deus, a imitar-nos uns aos outros na medida que nós te imitamos a Ti. Ajuda-nos a ter olhos, Pai, que vejam quem Jesus é hoje e o que Ele quer fazer hoje, Pai, e capacita-nos pelo Teu Espírito Santo, Pai, para construirmos as coisas na Tua força e não na nossa, Pai.
no nome de Jesus, Pai. Obrigado por este tempo que tivemos na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado pelo sal. Obrigado, Pai, por cada um daqueles que fazia parte da igreja de Corinto, da igreja de Colossos, Pai, porque foi com aquilo que Tu nos disseste a eles que nós crescemos nesta manhã, Pai. Obrigado pela vida deles. Obrigado pela vida dos nossos irmãos que estão espalhados aí pelo mundo, Deus. Obrigado pela vida daqueles irmãos que fizeram aquele documentário que vimos aqui na sexta-feira e que fazem coisas que nos inspiram, Pai. Que nós vemos na net, ou vemos em filmes, ou que lemos em livros. Obrigado, Pai, porque Tu és um Deus omnipresente. Tu estás espalhado por toda a terra a fazer coisas extraordinárias, Deus. E ajuda-nos, Pai, a não ficar presos naquilo que acontece de errado, nem feito por nós, nem feito pelos outros, Deus, para nos focarmos naquilo que vale a pena construir e a gastarmos nisso, no nome de Jesus. Amém.